Galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa e esta é a aula de número 17 e o nosso conteúdo ainda é sobre poemas. Dessa vez, nós iremos estudar o haikai, que é um tipo de poema de origem japonesa. Então, até agora nós estudamos os poemas digitais, aqueles que são inteiramente veiculados dentro de ambientes digitais, e também nós passamos para a forma tradicional de poema, que é o soneto. E o soneto, como a gente viu, ele tem a característica ocidental, já que ele nasceu com Francesco Petrarca lá na Itália durante o século XVI. E aí, meu povo, vocês devem estar se perguntando agora: Daniel, por que é necessário a gente estudar um poema de origem japonesa? Vou já explicar para vocês. Por quê? Embora esse poema seja de origem japonesa, ele também conquistou o Ocidente. Então nós temos vários poetas e poetisas brasileiros que fazem poemas estilo haikai. Mas, Daniel, o que é um poema estilo haikai, certo? É haikai esse nome aí, tá? Não é waikai, não. É haikai. Bora lá. Gente, primeiramente, vamos ler esse haikai, tá certo? Isto aqui é um haikai do Paulo Leminski. O Paulo Leminski é um poeta brasileiro, tá certo? Então, vamos ler primeiramente para depois compreender o que é o gênero, tá? Então, vocês percebam que está em um pergaminho, tem umas inscrições japonesas ao lado, e aí vamos ver o que é que está escrito ali. A estrela cadente me caiu ainda quente na palma da mão. Não é pequeno, né? Pois é, galera, essa é uma característica do haikai. É um poema pequeno, de apenas 3 versos. Só que o haikai ele vai apresentar características próprias, as quais nós iremos ver agora. Haikai são poemas de origem japonesa que surgiram no século XVI. Então, gente, antigamente, lá no Japão, eles tinham essa cultura já de fazer poemas, né? E ele, por conta da linguagem deles também surgiram os mangás. E como toda produção oriental fica muito distante da gente, muitas vezes, né? Agora que a cultura oriental de fato veio entrando no nosso mundo ocidental por meio do fenômeno lá do K-pop, né? Do pop coreano. E aí a gente, e também antigamente já teve fenômenos japoneses aqui no Ocidente, os Cavaleiros dos Zodíacos, né? Dragon Ball, porque todos esses animes já diz o nome, né? É do Japão. E aí a gente percebe que pouquíssimos. Não, eu falei do Japão, é do Oriente, tá, gente? É o Oriente, naquela região da China, do Japão, da Coreia, certo? E aí, gente, os haikais são esses poemas de origem japonesa, ou seja, eles surgiram lá no Japão durante o século XVI. Tradicionalmente, tem como tema as relações entre o homem e a natureza, e apresentam uma composição própria, que os distingue de outras formas poéticas. São compostos de apenas 3 versos. Daniel, como assim ele tem esse tema em relação entre o homem e a natureza? Gente, então, quando os haikais eles são criados, tá certo? É para falar do homem dentro da natureza, tá certo? E aí, muitos haikais são ligados às questões das estações do ano, tá? Então, quando a gente olha, certo, para um haikai, a gente vai ter a ideia de que vai estar falando dos seres humanos dentro da natureza, falando sobre alguma coisa da natureza, tá certo? E também, além dessa questão temática, né, a gente vai ter também uma questão de forma. A forma de um haikai é próprio, são apenas 3 versos. Se passar de 3, não é haikai. É outro poema, mas não é um haikai, tá certo? Então, gente, o haikai ele não apresenta título nem rimas e é composto em sua forma tradicional de 17 sílabas poéticas que se distribuem em 3 versos. O primeiro com 5 sílabas, o segundo com 7 sílabas e o terceiro com 5. Como assim, Daniel?
Gente, lá na aula de soneto, a gente estudou como é que a gente faz a divisão das sílabas poéticas, né? Então, essa divisão, ela segue quase a regra da divisão gramatical. Entretanto, alguns processos ocorrem dentro da divisão poética, né? Da divisão silábica poética. O primeiro deles é quando a gente tem aí o término de uma palavra com a vogal e a outra inicia com a vogal. Muitas vezes vai acontecer o processo de elisão, e essa elisão é justamente quando a gente junta a pronúncia dessas duas vogais, e aí se forma uma sílaba poética, como também a gente vai contar o verso até a última sílaba tônica da última palavra, tá? Então, o que que acontece? Eu falei da última sílaba, não, é a sílaba tônica da última palavra, tá? Então, se a última palavra for paroxítona, então é a penúltima sílaba que é a sílaba tônica. Se a palavra for oxítona, é a última sílaba, a sílaba tônica. Se for proparoxítona, é a antepenúltima sílaba, tá? E dessa questão das sílabas poéticas do haikai, ao todo, a gente contando os 3 versos, vai conter 17 sílabas poéticas, que vão ser distribuídas em 5 no primeiro verso, 7 no segundo verso e mais 5 no terceiro verso, tá certo? Daí, gente, hoje em dia, né, os haikais de antigamente tinham essa regra, né? Eles eram desse jeito. Mas hoje em dia já tem haikais com 5 sílabas poéticas, ou 7 sílabas poéticas, ou 9 sílabas poéticas, e por aí vai, tá certo? E agora a gente vai ver vamos ver essa canção do haikai do Paulo Leminski, que é aquele que a gente leu no início, tá certo? Primeiramente, vamos olhar para perceber se existe essa relação entre o homem e a natureza dentro desse haikai. A estrela cadente me caiu ainda quente na palma da mão. E aí o que é que acontece? A estrela cadente é justamente quando o meteoro passa, né, por nossa atmosfera e a gente percebe aquele fecho de luz. E quando ele fala me caiu ainda quente na palma da mão só pode ser a palma de um ser humano, tá certo, gente? E aí o que que acontece? Quando, certo? Eu vou a palma da mão, e aí falando de estrela cadente, relação homem-natureza, tá? Vamos olhar agora para a descrição deste haikai. A estrela cadente me caiu ainda quente na palma da mão. A estrela cadente. Ó, 5, certo? Então fechou. Cadente, certo? É paroxítona, portanto, ela tem a penúltima sílaba como tônica, tá? Então fechou lá. Aí vamos ver aqui. Me caiu, certo? Me caiu ainda quente. Calma aí. Me caiu ainda quente. Mais 5, tá certo? E aí a gente vai ter, por último, o quê? Na palma da mão. Ou seja, aqui a gente vai ter haikai com 15 sílabas poéticas ao todo. Divididos em quê? 3 em cada verso, né? Ou, desculpa, gente, nos 3 versos, cada um vai ter 5. Então, no primeiro eu tenho 5 sílabas poéticas, no segundo eu tenho mais 5 sílabas poéticas, no terceiro eu tenho mais 5 sílabas poéticas, tá certo? E aí, mão, gente, é uma palavra monossílaba, tá? Então, ela só pode ser o quê? A sílaba tônica só pode ser ela, né? Então, a gente tem que olha isso. Galera, esse outro haikai aqui, tá certo? Ele já é diferente. E aí, o que é que acontece? Vamos olhar. A flecha do sol pinta estrelas na vidraça, despede-se o dia. Olha aqui como este haikai, ele está completamente ligado a um fenômeno da natureza. A flecha do sol pinta as estrelas na vidraça. Despede-se o dia. Ou seja, está falando o quê? Do pôr do sol, né, gente? Então, a gente percebe que fenômenos da natureza, questões da natureza, que são colocados dentro do haikai. E, além disso, tem também a relação entre essa natureza e o ser humano, tá? Mas vamos lá para a divisão silábica poética desse haikai. Vamos ver. A flecha de sol. Ou seja, fechou, tá certo? 5 sílabas poéticas. Pinta estrelas na vidraça.
Vidra. Vidraça é paroxítono. Então, ó, são 7, tá certo? Então, termina lá no DRA. E aí eu tenho despede-se o de dia, tá certo? Calma aí. Despede-se de. Ah, despede-se o de, né? Então são mais 5 sílabas poéticas. Então a gente percebe que teve a elisão ali do E e o O, tá certo? E ali em cima também do A e o S. A última sílaba de pinta e a primeira sílaba de estrelas. Então, gente, a expansão, para vocês perceberem do haikai, vai depender muito, tá certo? E aí, eu trouxe aqui para vocês mais outros haikais, e esses aqui são ilustrados, tá certo? E olha aqui que engraçado. É da Aldri Carvão. Ovelhas desgarradas formam rebanhos de ovelhas desgarradas. Então, tá falando das ovelhinhas, né? Ovelhas desgarradas formam rebanhos de ovelhas desgarradas. Então, se as ovelhas não fossem desgarradas, elas iam formar ovelhas não desgarradas. Mas como as ovelhas, por elas estarem em rebanhos, elas não vão deixar de ser desgarradas, aí a gente vai perceber que elas continuam sendo, né? E ali, ó, o outro, praias incertas, horas incertas, mentes abertas. Falando sobre a questão da praia, né? Como a praia ela produz esse efeito de sentido da praia como um local de abrir a mente, um local de relaxar, de colocar para fora os seus sentimentos. Então, eu achei esses dois haikais muito bonitos para eu trazer para vocês. Galera, o conteúdo que eu havia falado na aula passada, que eu ia dar nessa aula, tá certo? Porque se eu tivesse colocado na outra aula, aquela aula tinha ficado muito grande, então eu decidi colocar aqui, beleza? E é sobre a questão dos pressupostos e subentendidos. No primeiro bimestre, ainda quando nós estávamos em aula presencial, nós estudamos esse conteúdo, tá? Mas agora a gente vai relembrar um pouquinho, tá? Em textos falados ou escritos, eles geralmente são compostos predominantemente de informações explícitas, ou seja, que são claramente expostas, mas também apresentam informações implícitas, cuja interpretação cabe ao interlocutor. Isso significa dizer que, quando nós estamos fazendo a leitura e interpretação de um texto, algumas informações elas ficam explícitas, ou seja, a gente consegue enxergar essas informações na superfície do texto. Entretanto, outras informações elas não vão estar explícitas, elas vão estar ao contrário, implícitas. Por quê? Vai caber do nosso processo interpretativo, do entendimento do texto e, sobretudo, do contexto, tá certo? Para a gente compreender o que é que aquele texto quer produzir quanto ao seu sentido, tá? E quando essas informações são sugeridas por marcas linguísticas presentes no texto, elas recebem os nomes de pressupostos, ou seja, um pressuposto, uma informação pressuposta, é aquela que está visível no texto, é aquela que a gente vai interpretar justamente porque a gente viu aqueles elementos presentes no texto, está ali marcado, está ali escrito, foi falado, tá certo? Então, a gente precisa entender que uma informação pressuposta é aquela que está presente na superfície textual. Do contrário, tá certo? A gente vai ter os subtendidos, as informações subtendidas, que são aquelas que, quando são construídas considerando o repertório do interlocutor e suas inferências. Inferências é a interpretação, tá, galera? E aí isso é chamado de subtendido. Como assim, Daniel? O subtendido, gente, vai ser justamente aquela informação que vai ser gerada a partir da nossa interpretação, tá certo? Com os textos eu vou explicar isso aqui melhor, tá certo? Dos subtendidos. Mas de maneira geral é justamente o que? É essa forma que a gente tem de olhar para o texto, as informações não estão ali explícitas, tá certo? Mas pelo contexto e pelo nosso conhecimento de mundo, Daniel, o que é conhecimento de mundo? São aqueles conhecimentos que a gente adquire ao longo da vida, tá certo? Inteira, desde os conhecimentos escolares, desde os conhecimentos que a gente aprende por experiências próprias, dos nossos pais, da TV, etc. Isso tudo é considerado conhecimento de mundo, tá? E por esses conhecimentos de mundo que a gente vai interpretar os textos, muitas vezes. E daí a gente vai ter informações que estão subentendidas, tá?
Diferentemente das, aí como eu vou colocar aqui melhor para vocês, diferentemente das informações pressupostas, as subentendidas não aparecem marcadas no texto, tá certo? Ou seja, no enunciado. Elas são somente sugeridas, o que pode se inferir de uma afirmação. E a interpretação de um texto, com a presença de um subentendido, é construída por meio de conhecimento de mundo em que o leitor ou ouvinte tem, como eu havia falado. Então vamos olhar aqui a imagem, tá? Na tirinha abaixo há um subentendido. Então vamos ver aí. A gente percebe que é uma tirinha da Mafalda, tá certo? E ela está na praia e de repente ela vê uma estrela do mar. Ela olha para o céu e depois diz assim: Caramba, qual é a informação subentendida dessa tirinha aqui? Que Mafalda, certo? Ela só conhece a estrela do céu, não conhece a estrela do mar. E como ela deve conhecer, tá certo? A estrela nesse formato, certo? Que todos nós conhecemos, como está sendo mostrado aí, ela imaginou que a estrela caiu do céu. Então, quais são as informações que a gente subtende daí? Ela olha para a estrela, olha para o céu. Esse olhar para o céu justamente vai nos mostrar que ela está olhando para o céu para perceber de onde é que veio essa estrela, lá do céu. E aí quando ela diz, caramba, então ela pensou que a estrela, essa estrela que ela viu na praia, caiu do céu, beleza? E gente, aqui eu acho essa tirinha muito engraçada, tá? Também é um subentendido, então vamos olhar aqui. O cara pergunta ao outro: Você se lembra em quem você votou nas últimas eleições? Aí o outro responde: Não, não, faço a menor ideia. Aí ao lado tem assim: Tudo certo, deputado, pode sair sem medo. Ufa, o cara disse. Qual é a informação subentendida que a gente tem aí? Que aquele cara, esse deputado, tá certo? Ele cometeu alguma coisa, tá certo? Pode ter oferecido verbo, oferecido propina para votar, comprar o voto, né? E aí o cara não se lembra do que fez, e aí ele ficou com medo de dessa pessoa cobrar, e o outro, provavelmente o agente, secretário, sei lá o que é, foi perguntar em que pessoa ele votou, né? E ele disse que não se lembra, então tá tudo certo. Pode sair sem medo. O cara não se lembra mesmo, beleza? Gente, aqui, diferentemente, nós vamos ter uma informação que está pressuposta. Então, perceba o seguinte, o menino pergunta à mãe, né, especificamente. Mamãe, o arquivo chamado Projetos de Clientes 2016 que tinha no seu computador era importante? Aí a mãe fica logo assim atônita e o pai também. E aí o que acontece? Por que essa informação ela é pressuposta? Lembra que a informação pressuposta é aquela que a gente pode visualizar dentro do texto? Perceba que está ali escrito em vermelho, tá certo? Tinha. Quando a gente olha para esse tinha, a gente percebe o quê? Que foi uma ação, ó, do passado. Ou seja, que existia, agora não existe mais. Que tinha, não tem mais, né? E aí, pressupõe, tá certo? Pressupõe que este garoto, ele apagou, deletou o arquivo chamado Projetos de Clientes 2016, tá certo? E por que a gente vai interpretar dessa maneira? Justamente pelo fato que a gente viu o verbo ali tinha no passado, tá certo? Essa aqui é bem engraçada, tá certo? Também é um pressuposto. Tem um ladrão aí, todo esquisito, né? Meio ogro, assim, meio feio. E aí ele diz assim: E como eu ia dizendo, é muito mais econômico você andar devagar e ser assaltado por mim do que correr e ser assaltado pelo radar. E nem eu sei, e eu nem somo pontos em sua habilitação. Aí o cara responde: Legal. Qual a informação pressuposta aí? Que o cara vai ser roubado de qualquer jeito. Que ali ele está tendo um assalto, tá certo? Então, tá dito, tá pressuposto que é um assalto. Por que que a gente olha? Pelas marcas linguísticas. Quando ele diz assim, e ser assaltado por mim, e ele ainda mais com essa arma mostrando, e com essa pose de que vai roubar, né, com esse negócio, essa venda nos olhos, a gente já pressupõe que de fato é um assalto. E quando a gente olha para essas marcas linguísticas que está aí presente no texto, é quando nós vamos perceber que de fato se trata de um pressuposto e que esse cara aí ele vai ser roubado de qualquer jeito, ou pelo assaltante ou pelas câmeras
monitoramento de velocidade veicular, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado da atividade, tá certo? Perdoem a minha voz baixinha, mas as atividades vão estar lá nas páginas 47 e 48, nas questões 12 e 16, tá certo? Se não for 12 e 16, é 12 a 16, tá certo, gente? É 12 a 16, agora que eu me lembro. Então, um beijo para vocês. Até a próxima aula. Se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.